noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E nossa conversa de hoje vai ser sobre a energia da primavera e lembrarmos que nós estamos a cerca de 31 dias do último mês do ano de 2025. Mas Deus nos dá a oportunidade de recomeçar um novo ano. Mas o que nós vamos fazer nesses 31 dias que ainda temos de 2025, né? Que nós temos para chegar ao final de 2025? É muito importante nós tentarmos nos embasarmos, nos cercarmos com as energias maravilhosas da primavera. No início da primavera eu falei sobre isso. Você já prestou atenção à diferença que está a cidade? Como as árvores estão floridas, cores diferentes, o verde está mais vibrante. E eu não sei se vocês lembram do que eu falei em setembro, que a estação mais equilibrada que nós temos é a primavera. Que nós temos exatamente o mesmo tempo do dia e da noite. E o dia se torna mais longo, porque, por exemplo, no outono e no inverno, os dias são mais curtos e as noites são mais longas. E isso é muito importante, né? Então, nós temos tido os dias bonitos, temos tido dias de chuva, que é necessário para as plantas brotarem, as flores florescerem, e isso tudo é muito importante. Agora, o que nós precisamos para o fim do ano? É muito importante nós trabalharmos o bom fluxo do Qi. Por quê? Porque o Qi é que nos traz as oportunidades para a nossa vida pessoal, profissional, amorosa, em todos os sentidos que nós possamos ter. Para que haja um bom fluxo do Qi, nós temos que evitar bloqueio de energia. Né? Por exemplo, a energia bloqueante no Feng Shui é o Cha. Então, eu sempre falo, sempre que a gente quer fazer alguma coisa, eu sei que eu bato muito na tecla, o dormitório. Por quê? Porque o dormitório é onde nós repomos energia. Isso vocês já sabem, vocês que me acompanham. Mas eu quero ir um pouco além. Eu sempre falo que o primeiro passo de Feng Shui é organização e limpeza. Então, olhe suas gavetas, seus armários. Veja o que você realmente precisa, o que você realmente usa. Né? Então, o que você não usa mais, não quer mais, você pode ou levar no brechó, vender 10 peças e comprar uma nova, para o fim do ano, por exemplo. Ou então doar a quem precisa. Não é? Tem tantas entidades que precisam disso, não é? E tem poucos recursos, então, com o que você não usa mais, pode vir ajudar muitas pessoas. Então, nós temos 30 dias, vamos dizer, então, é interessante você se organizar e começar pelas gavetas do seu quarto, depois as prateleiras, dar uma geral mesmo, se organizar. Se sua casa tem 4 ambientes, 5 ambientes, Michele, mas é muita correria, agora no final de ano tem que organizar isso. Mas vamos deixar fluir as coisas para você. Porque quando o Qi tem um bom fluxo, ele atrai a oportunidade. Porque nós temos o fluxo do Qi do ambiente e nós temos o nosso Qi pessoal, que é o que atrai as pessoas, as oportunidades para nossas vidas. Então, é muito importante fazer isso. Não sei se você sabe, a primavera ela termina no dia 22 de dezembro. Então, de hoje, amanhã, até 22 de dezembro, é o tempo que você tem para se organizar da maneira que você puder, mas é importante. Eu sempre falo também coisas que te trazem más lembranças. Por que você está com ela? Por que você está guardando se não te faz bem? Faça uma oração da sua fé e dê para outra pessoa. Né? Por que você vai ficar? Outra coisa que também é importante dizer é coisas quebradas, em desuso. Porque você pode ter um cantinho de um quarto, lá ou lá perto da lavanderia, mas aquela coisa acumulada, ela está estagnada.
toda energia estagnada impede do bom fluxo de ti, que o bom fluxo do ti é que atrai oportunidades, atrai tudo de bom para você. Agora, se estagna, não está fluindo. Então, para que aconteça, precisa fluir, né? E outra coisa também, que quando nós fazemos essa faxina, essa limpeza de coisas quebradas, em desuso, ou da bagunça, porque às vezes na correria guarda de qualquer jeito e vai bagunçando. Bom, eu não preciso falar que vocês sabem como é que é, né? Então, começa pelo quarto, outro ambiente, toda a casa tem que estar limpa e bem organizada. Mas a cozinha é também muito importante. Além da questão de higiene, de saúde, tem a questão de energia também. O fogão na cozinha, dentro do Feng Shui, não é só uma questão de simbologia, é uma questão representativa da energia do dinheiro. Até hoje vinha uma pessoa aqui que disse para mim que era especialista em trabalhar com a prosperidade. Cada boca do fogão representa energeticamente uma maneira do dinheiro entrar. Então, você não pode estar com um fogão. Primeiro, tem que estar limpo. Segundo, todas as bocas, todos os botões, tem que estar tudo funcionando, fluindo. Tudo que é relacionado ao Feng Shui é uma questão de fluxo, de energias. Nós estamos o tempo todo aqui falando de energias. Até existe a sugestão, quando você for preparar uma refeição, se organizar de maneira, se o fogão é de 4 bocas ou 6 bocas, procure usar todas as bocas ao mesmo tempo. Então, você organiza na pia e depois coloca no fogão. Porque quando você usa as bocas do fogão, você está acessando, se seu fogão são 4 bocas, você está acessando 4 formas diferentes do dinheiro entrar. E você está abrindo fluxo do dinheiro entrar, né? Então, é interessante. E eu sempre sugiro que você tenha um bloquinho ou uma caderneta, um caderno, que tudo que você fizer de Feng Shui, organizou as gavetas, organizou o armário, anote, coloque a data, né? E também anota que depois que você fez isso, como você se sentiu, e põe data. Porque às vezes as mudanças ocorrem, mas no dia a dia, no corre-corre, nós nem percebemos. Mas quando você tem anotado, você tem que conferir as suas conquistas. Você tem como apurar o que funcionou mais, o que funcionou menos. Então, isso é interessante fazer, né? Então, o fogão é interessante isso, procurar usar todas as bocas. Cada boca representa uma forma do dinheiro entrar. Então, acesse, né? Então, mantenha limpo, todas funcionando muito bem. E para você evite, por exemplo, colocar o fogão em frente à geladeira. Por quê? Porque o que apaga o fogo? A água. Então, quando a energia da água é boa para outras coisas, não para apagar o fluxo do seu dinheiro. Então, você evita. Tudo é energia, tudo tem uma explicação. Como o nosso tempo é pequeno, não dá tempo de eu detalhar tanto. Mas se você... Puxa, mas o meu fogão está exatamente na frente da geladeira, ou está grudadinho do lado da pia. São duas posições que faz você perder dinheiro, não é? Então, você observou isso? Como é que está a sua situação? Como é que está o seu fluxo de dinheiro, né? Então, você tem que observar isso. Fez alguma mudança? Anota. Aí você escreve como está a sua situação, como está o seu fluxo de dinheiro. E depois de um tempo, você observa quais foram as mudanças. Então, é interessante as mudanças. Na cozinha, a cozinha é um ambiente também que precisa ser muito limpo por uma série de outras razões. E mesmo na cozinha, a organização, até a organização da sua gaveta, com aquele porta-talheres, como é que tá? Tá tudo misturado ou tá separadinho direitinho, colher com colher, garfo com garfo, faca com faca, né? Como é que está? Então, cada armário que você abrir, cada gaveta, tem que te passar uma sensação boa,
né? Sensação boa, porque quando você entra num lugar limpo, perfumado, organizado, qual é a sua sensação? Então, essa sensação a sua casa tem que ter. Tem que passar essa energia, sabe? E quando você entra num lugar bonito, que você sente aquele perfume agradável, suave, mais agradável, uma música gostosa, você não se sente bem? Se sente, não é? E outra coisa também é trazer as energias, as cores da primavera para dentro da casa, para ter essa vibração da energia da primavera na sua casa. Eu estou repetindo isso, eu falei em setembro, estou repetindo agora porque é muito importante. Gente, e anota que você tem que ter o comparativo. Antes de começar a fazer o processo, anote. A entrada da casa também é muito importante. Como está a entrada da sua casa? Como está a porta da sua casa? Né? Quando a pessoa chega na sua casa com a sensação, mas eu moro em apartamento, mas seu apartamento tem porta. Tem alguma coisa enfeitando, personalizando, porque no apartamento as portas em geral são todas iguais, mas você pode colocar alguma coisa, né? No seu prédio, aquele que tem minutreira, que a luz apaga, coloca uma planta, por exemplo, no hall, né? A minuteira apaga. Nós temos agora aquelas lâmpadazinhas de LED que não precisa, né? Que ela fica ali. Então, dá para colocar uma planta. Quando você entra na sua casa, qual é a primeira coisa que você vê? Que mensagem traz? Né? Para você, que é moradora, o morador desse apartamento, desta casa, qual é a sensação que te traz? Então, você imagina as pessoas que vêm te visitar, qual é a sensação? Qual é a primeira coisa que é avistada ao entrar na sua sala? Outra coisa também, que muita gente entra pela cozinha. Não é interessante. Principalmente aquelas pessoas que têm uma tendência a ganhar peso. Então, não é interessante entrar pela cozinha. Por essa razão, que tem uma série de explicações para isso. E também a cozinha tem toda uma energia muito boa, mas ela deve ser preservada para a intimidade dos moradores. Então, é uma visita de preferência que entre pela sua sala, né? E a sua sala também. Qual é a primeira coisa que se vê quando entra na sua sala? O que você sente quando você entra na sua sala, né? Então, isso é importante, que a gente pode estar conversando depois, né? E, por exemplo, você percebeu que os pássaros estão mais alegres? Olha, no bairro que eu moro, está uma delícia. Eles estão muito felizes. O bairro que eu moro chama-se Granja Julieta. É um bairro bem arborizado. E no fundo da minha casa eu tenho um jardim um pouco grande. E eles vêm enorme. Eu tenho uma árvore enorme que os primeiros proprietários plantaram, uma árvore que é uma plantinha, uma frutinha alemã. E a árvore está enorme, está super alta. E embaixo não tem mais, mas lá em cima na copa está com muitas frutinhas. Então vem revoadas, que lá não dá para colher porque é muito alto, mas vem revoada de pássaros. E eles é a coisa mais linda porque eles vêm cantando. Isso é um ótimo tio. E eles vêm cedinho, sabe? Eles cedinho, às vezes eles conseguem até me acordar porque não vem um ou dois, vem uma revoada realmente. Então, observe os movimentos e as energias que estão acontecendo. Porque nós estamos tendo uma enxurrada de más notícias, de uma série de problemas do nosso país, mas vamos ver também aqui na nossa São Paulo, tem muitas coisas boas, né? Tem muitas energias. Então, vamos tentar nos nutrir, observar o que tem de belo, de agradável, de perfumado, e trazer isso, não só na nossa observação, mas procurar trazer para o espaço sagrado do nosso lar. Porque você tendo o espaço sagrado do seu lar, com essa energia da primavera,
com esses detalhes, sabe? Com essa colocar a sua personalidade e você se envolver nessa energia. Porque são como bênçãos. E isso é muito bom, porque vai dar um novo ânimo, vai levantar o astral, porque no final do ano tem muitas pessoas que tendem a um nível, como é que eu diria assim, o astral baixa um pouco em algumas pessoas. Então, o que tem que fazer? A casa, ela tem que contribuir nesse equilíbrio pessoal, né, nessa energia. Então, as cores vibrantes da primavera, elas têm um poder. As cores têm um poder muito grande, porque elas emitem uma energia. Cada cor tem a sua energia. Procure florir a sua casa, pôr plantas verdes na sua casa. Na hora que você entra, você seja acolhido. Porque se caso você passou na rua ou esteve com alguém que não estava com uma energia tão boa, tão equilibrada, quando você entra na casa que tem um bom fluxo, que tem o perfume, o aroma das flores, das plantas, isso já quebra. Eu tinha uma plantinha que eu chamava ela de dengosa, porque quando ia uma pessoa, na época eu morava num apartamento, a pessoa ia embora, quando eu olhava a dengosa estava desmaiada. Aí eu punha um pouquinho de água, fazia uma oração e agradecia. Por quê? Porque aquela pessoa que entrou no meu apartamento na época e estava com uma energia mais pesada, mais densa, ela absorve. Então, você florir e colocar plantas na sua casa, além de deixar mais agradável, fica mais bonito, ela te protege. Então, a dengosa, ela ficava caidinha, sabe? Ela estava de pezinha, quando determinada pessoa ia embora, ela estava caída. Uma vez eu falei para uma prima, ela falou, Shane, não é possível. Eu falei, olha, tem uma pessoa, não vou falar nome, mas vem em casa, que ela vai vir em casa naquele dia, eu recebo muito bem e tal, mas ela é meia pesadinha. A minha prima ficou de boca aberta na hora que eu servi uma torta, servi um chazinho que estava no frio, né? Pois na hora que essa pessoa foi embora, a plantinha, tadinha, estava desmaiada, né? Então, é bom ter plantas em casa. Elas nos protegem. Ela não só enfeita, não só decora. Eu uso muito plantas em design de interiores, né? Eu amo flores e tal. Shane, mas as flores são muito caras. Não, menina, não. Você tem, por exemplo, umas plantinhas que no Feng eu uso muito para as curas transcendentais, calachoé, porque a calachoé tem de 6 ou 7 tipos, 6 ou 7 cores. Tem desse tamanho assim que custa R$ 2, R$ 3. Você compra 2, 3, põe num pratinho bonitinho, numa tigelinha bonitinha, ela decora e tem uma graça, porque olha, tem branca, tem rosa clarinho, tem rosa choque, tem vermelho, tem laranja, tem roxinha. Então vai do seu gosto, o que te agrada. Eu, por exemplo, tenho violetas, eu tenho um amigo, que é meu amigo desde a minha adolescência, que sempre que ele ia me visitar minha mãe lá em casa, ele dava violetas. Eu tenho umas 5, 6 violetas que estão há anos. Se você tratá-las com carinho, tiver respeito e carinho e tratar bem, elas sobrevivem. A minha sobrinha mandou num aniversário, cerca de 6 anos atrás, uma orquídea, ela mora na Austrália, mas ela comprou de lá e mandou entregar em casa. Era impressionante. 1 mês e pouco antes do aniversário da minha mãe, as orquídeas floresciam. Então, eu batia a foto e mandava para ela e dizia, olha, Aline, brotou, tantos botões, tantos assim, agora floresceu. Eu ia mandando para ela. Então, as plantas e as flores, Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Você veja, ela florescia sempre no aniversário da minha mãe. Agora, em novembro, faz 2 anos, completou no dia 14 de novembro agora, que minha mãe foi para o plano espiritual. A folhagem da orquídea está bonita, é verde, mas depois que ela faleceu, ela não mais brotou. Mas ela sempre, quando chegava no aniversário da minha mãe, tinha um cacho de orquídeas maravilhosas. Nesses últimos 2 anos, ela está lá verdinha, mas não brotou. Ou seja, é como se a planta estivesse de luto. Então, eu estou contando esse acontecimento pessoal para vocês verem o poder, a energia, o que representa na nossa vida a natureza.
que nós devemos respeitar, porque nós somos dependentes da natureza em todos os aspectos. Aqui nós temos a água, o alimento, tudo que nós precisamos para viver e sobreviver vem da onde? Por isso que eu sou educadora ambiental, eu prezo muito a sustentabilidade, nós vamos falar aqui sobre isso, porque não é a sobrevivência do meio ambiente. Quando nós falamos da sobrevivência do meio ambiente e a importância disso, nós estamos falando da nossa própria subsistência. Porque Feng Shui em português, quando eu falo Feng Shui, eu estou falando em chinês vento e água. Duas coisas que nenhum ser vivo vive. Porque se nós ficarmos sem água, nós desidratamos e morremos. Se nós ficarmos sem ar alguns minutos, nós morremos. Então, são duas energias fundamentais para a nossa sobrevivência, a água e o ar. Então, nós dependemos 100% da natureza. Então, preserve. E a natureza é pura e é coisa de Deus. Por isso, traga a natureza para dentro da sua casa. Traga a energia da primavera para trazer um ótimo final de semana e um ótimo final de ano para que seu ano de 2026 seja ainda melhor. Respeite e cuide da natureza, porque quando você faz isso, você está tratando de si mesma, de si mesmo e de sua família, tá bom? Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Eu quero dizer para vocês que eu vou estar falando de outras coisas na próxima semana, mas se você tiver alguma sugestão de algum tema de Feng Shui que você gostaria que nós conversássemos agora de dicas, orientações para o final do ano de preparos, é só me mandar um e-mail. Meu e-mail é meu nome fala Shane, mas se escreve Shane, Shane. Então fica shaneabreu@yahoo.com.br. Aí você faz a pergunta, dá a sugestão, coloca seu telefone que eu respondo por e-mail e também posso te ligar se você passar o seu número, tá bom? Bom, eu gostaria muito de tocar uma linda música para vocês, mas fica só no desejo, não é, Tomás? Fica no desejo. Eu deixei esses 2 minutinhos reservados para vocês, porque a minha vontade realmente era tocar uma música bem bonita, com um astral bem bonito, tá certo? Então, minha gente, eu quero desejar um ótimo sábado, um domingo ainda melhor, que você consiga se divertir, amar, descansar, ter um domingo maravilhoso para estar com todo o vigor e energia para começar a semana bem. E aproveito a oportunidade de agradecer o carinho da sua audiência, os trabalhos técnicos do Tomás e conto com você estar aqui comigo, Shane de Abreu, no próximo sábado às 19h30 aqui na Rádio Vibe Mundial. Muito obrigada e até lá!